Pois bem, vamos calcular da força elétrica agora, valendo-se da diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Como é que vai funcionar? Considerem uma carga fixa aqui, Qzão, e considerem uma carga teste aqui, Qzinho. Uma carga de prova, abandonado aqui nas proximidades, certo? Dessa carga fixa. O que deve acontecer com essa carga de prova? Você já sabe, né? Fica sujeito a uma força elétrica, certo? E ela deve disparar, ok? Bom, ela dispara de um ponto a outro. Vamos imaginar que ela dispare aqui do ponto A, certo? Até o ponto B. Nós calculamos já o trabalho da força elétrica nesse deslocamento, ok? Vocês lembram como é que faz? Então, o trabalho da força elétrica é igual à energia potencial elétrica do sistema quando a carguinha aqui ainda estava em A, aqui, certo? Então, a energia potencial elétrica do ponto A, que é o início, aqui, certo? Menos a energia potencial elétrica do sistema, quando a carguinha, aqui, ocupa aqui o ponto B. Então, energia potencial em B, ok? Como é que eu calculo essa energia potencial elétrica para esse sistema Qzão, Qzinho? Vocês bem lembram, né? É K Qzão, Qzinho sobre a distância do ponto A até a carga fixa, menos K Qzão, Qzinho dividido pela distância do ponto B até a carga fixa, ok? Esse K aqui é a constante eletrostática. Bem, se eu isolar a carga de prova, aqui, que é o Qzinho, certo? Eu vou ficar com o Qzinho, tá? Multiplicado por K, por Qzão, sobre R, que é a distância aqui do ponto A até a carga fixa, tá? Por álgebra, menos K Qzão sobre R de B, que é a distância do ponto B até a carga fixa. Bom, você já está percebendo alguém familiar, né? O que é mesmo o K Qzão sobre RA? É o potencial elétrico aqui no ponto A. E o que é K Qzão sobre RB? É o potencial elétrico aqui no ponto B. O que concluímos então? O trabalho pode ser calculado valendo-se de uma diferença de potencial, que é chamado DDP. A diferença de potencial elétrico, que é o potencial de A menos o potencial de B, certo? Potencial de A menos o potencial de B, vezes a carga que se desloca, a cargazinha aqui que se desloca aqui nessa região. Então, acaba dando o trabalho aqui da força elétrica. Olha, então, quer dizer que eu consigo calcular o trabalho a partir de agora, usando aqui a diferença de potencial como uma espécie de auxiliar. Em geral, usamos a letra U aqui para DDP. Então, no lugar do potencial de A aqui, certo? Menos o potencial de B, a gente poderia muito bem escrever aqui U de AB, ok?
Vamos dar uma limpada na figura. Eu vou deslocar essa carguinha aqui do ponto A até o ponto B. O trabalho da força elétrica para deslocar a carguinha de A até B deve ser igual à carguinha teste, certo? Aqui, carguinha teste, vezes a diferença de potencial elétrico que nós chamamos de U. Então, U de AB, ok? Agora note, essa diferença de potencial acontece naquele campo, ok? E o trabalho não depende da trajetória. Eu poderia escolher uma outra trajetória aqui, que o trabalho daria o mesmo, porque o potencial dos dois pontos seria o mesmo, certo? Ponto A e ponto B. Então dá para calcular o trabalho usando a diferença de potencial entre os dois pontos, A e B, ok? Vamos testar isso em exercício.